Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 17º dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. Espero que você esteja muito bem no dia de hoje e preparado para dar início à nossa leitura do dia. No dia de hoje, nós vamos ler Gênesis capítulo 35, versículo 1, até o capítulo 36, versículo 43, Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 21, Salmo 15, versículos de 1 a 5 e Provérbios 3, versículos de 21 a 26. Vamos lá? Sente-se confortavelmente e se concentre na palavra. Gênesis 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não mais será chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre,
perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais, e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes entre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estava habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizão, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram os chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe,
filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Udã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul, de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Mateus 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado." Ele respondeu: "Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado." Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: "É permitido curar no sábado?" Ele lhes respondeu: "Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado." Então ele disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, e advertindo-os para que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: "Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança." Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Provérbios 3. Meu filho,
Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. E assim nós concluímos mais uma leitura do dia. Espero que esses ensinamentos toquem profundamente os nossos corações. Espero você novamente amanhã para a leitura de mais um novo dia. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada por sua companhia. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.